E esse desequilíbrio ambiental nós falaremos um pouco agora, né, que é o calor e o ambiente. Esse calor e o ambiente, gente, o que nós podemos ver disso tudo? Reparem que aqui nós temos algumas notícias, né, que falam o seguinte: petroleiras deveriam pagar conta do aquecimento global. Mudanças climáticas contribuem para onda de calor deste verão, diz estudo. Aquecimento global traz aumento de tempestades e impacta no setor elétrico. Ter menos filhos é a ação mais eficaz contra o aquecimento global, diz estudo. Não sei se isso de fato é o mais conveniente, mas o que nós sabemos é que quanto mais recursos a gente tira da natureza, né, e quanto mais usamos, né, principalmente para gerar energia, né, em muitos dos nossos afazeres, o que acontece? E muitas dessa combustão gera o quê? Gera a eliminação de gases no meio ambiente, tá? E esse excesso de gases liberado no ambiente gera, gente, um aumento no efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? A gente já vai falar daqui a pouco, vocês vão entender. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que desde lá da Revolução Industrial, aliás, o homem sempre usou a combustão, né? Desde a queima lá da lenha, lá na Idade Primitiva. Então, o homem sempre usou a combustão para gerar energia, para fazer algum trabalho. E com a Revolução Industrial, ampliou muito mais o uso de combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis. E nós sabemos que a queima desses combustíveis liberam muitos gases poluentes, tá? Então, eles emitem muitos gases poluentes. E o que acontece com esses gases? Esses gases, eles vão para a atmosfera, tá? E parte desses gases retém muito calor, absorve muito calor. Um desses gases, né? Alguns desses gases são o gás carbônico e o gás metano, tá? Esses gases, eles absorvem muito calor na atmosfera, tá? O calor que vem do sol. E isso gera, então, um aquecimento global. Então, a gente tem um aumento da temperatura do planeta. Vocês já ouviram falar muito disso, né? E esse aumento da temperatura do planeta gera algumas modificações ambientais, né? Que nós podemos dizer que são problemas ambientais, né? Impactos ambientais. Percebam que lá na Noruega, em 2002, olha a quantidade de gelo. E olha em 2011. Acredita-se que esse derretimento das geleiras tem acontecido devido ao aquecimento global, tá? Outro problema também relacionado ao aquecimento global foi que há uns anos atrás, né, estava acontecendo o quê? Um buraco na camada de ozônio, tá? O que seria esse buraco na camada de ozônio e para que serve a camada de ozônio? A camada de ozônio, gente, ela serve, né? O ozônio, ele serve para filtrar os raios solares, os raios ultravioleta. Então, os raios solares chegam na superfície terrestre com menos intensidade, tá? Por conta dessa camada de ozônio. E isso é extremamente importante porque protege todos os seres vivos dessa intensidade de raio ultravioleta do Sol, tá? Então, quem faz isso é o ozônio. E na atmosfera, a gente tem uma camada só de ozônio,
que tem essa função de filtrar os raios ultravioleta do Sol. Mas o que tem acontecido é que alguns objetos, né, usam algumas substâncias químicas chamadas de CFC, que é o clorofluorcarboneto, tá? Ou clorofluorcarbono. Esse CFC, ele é utilizado em aerosóis, geladeiras, em sprays, tá? Hoje não é permitido mais o uso dessa substância química, porque o que estava acontecendo? Essa substância estava indo, se dissipava, né, na atmosfera, chegava lá na camada de ozônio e desfazia esse ozônio, tá? Porque o ozônio, ele se desfaz rapidamente, né, com outras substâncias. Então, percebeu-se que estava tendo um buraco, uma parte da camada de ozônio estava sendo destruída, principalmente na região da Antártica. E vocês podem perceber aqui nessas ilustrações que quanto mais azul, né, o azul intenso, significa que menor é a concentração da camada de ozônio, tá? Então, percebam que em 1980, nós tínhamos muita concentração de ozônio, ó. Tá vendo que eu tenho um azul bem clarinho? Significa que a concentração era muito maior. Hoje em dia, nós temos pouca, né, concentração da camada de ozônio, justamente do uso, né, dessas substâncias chamadas CFCs. Então, hoje é proibido usar, né, essa substância justamente para que essa camada de ozônio seja preservada, né, e não seja destruída, porque isso afetará a nossa vida e a de todos os seres vivos. E para encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho então sobre o que é esse efeito estufa, tá? Aqui falo para vocês pesquisarem notícias, né, para vocês verem aí ao longo do tempo quais foram as notícias envolvendo aí aquecimento global, efeito estufa, né, combustíveis fósseis. E o que esse assunto tem a ver, né, com a aula de hoje, com as máquinas térmicas? Vocês viram que as máquinas térmicas, gente, elas usam combustíveis, né? Esses combustíveis são queimados, esse processo é chamado de combustão. E parte dessa combustão, né, gera, então, fuligem, gera gases. Esses gases, na sua maior parte, vai para a atmosfera. E muitos desses gases produzidos são gases poluentes, tá? Considerados poluentes. E eles vão para a atmosfera. Na atmosfera, naturalmente, já existem gases para absorver calor do Sol. Isso acontece para manter a Terra aquecida. Isso é chamado de efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural e muito bom, por sinal, porque ele acontece o seguinte: parte do calor do Sol é refletido na Terra, né? E absorvido por meio da atmosfera. E outra parte, que é o excesso, é refletido de volta para o espaço. Então, percebam que o nosso planeta vai sempre se manter aquecido, porque a atmosfera, né, que contém alguns gases, como por exemplo o gás carbônico, vai sempre absorver o calor do Sol, parte desse calor vai voltar para o espaço. Então, a atmosfera, ela funciona muito bem aquecendo o nosso planeta. E isso é muito importante para a manutenção da vida, né, no nosso planeta. Só que o que tem acontecido? Grande parte dessa radiação tem se intensificado, tá?
Por quê? Por conta dos gases poluentes que tem intensificando esses gases que absorvem muito calor, tá? E nós temos uma radiação sendo emitida, menor, né? Sendo emitida em menor quantidade para o espaço. Então, o nosso calor tem absorvido muito o nosso calor. O nosso planeta tem absorvido muito calor, tá? Gerando, então, um aquecimento global. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o efeito estufa é um fenômeno bom. Ele é natural, acontece naturalmente por conta da presença de atmosfera. Ótimo. Isso é uma das características que faz com que o nosso planeta tenha uma biodiversidade imensa, né? Ou seja, uma variedade grande de seres vivos. O nosso planeta tem condições ideais para ter vida. Mas a intensificação dessas indústrias, da queima de combustível, de muitos automóveis, de muitas máquinas térmicas, tem intensificado o efeito estufa, gerando o aquecimento global e gerando alguns desastres ambientais, como derretimentos de geleiras, aumento do nível do mar, tá? Aumento da elevação da temperatura dos mares e oceanos, que faz com que muitos corais se desmanchem. Os anfíbios, né, que são animais sensíveis ao calor, têm sofrido com o aumento da temperatura, pode entrar em extinção. Então, vários problemas podem acontecer decorrente do aquecimento global, gerado pela intensificação do efeito estufa. E quem está causando isso tudo somos nós, né, seres humanos, porque estamos usando muito dos recursos naturais, muito das máquinas térmicas, tá? E poluindo muito a nossa atmosfera. Certo, meus amores? Então, que a gente saiba, então, reduzir tudo isso. E aqui, ó, tem um gráficozinho mostrando o que aconteceu, né? As mudanças climáticas, os documentos que foram criados para poder melhorar, então, a situação, tá? Do nosso planeta. Então, quero que vocês leiam com calma essas partes aqui. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês que vocês façam esse experimento da página 15 e postem até a próxima quarta-feira, tá? Até dia 18. Então, vocês vão tirar foto do experimento que vocês estão fazendo e vão tirar foto das perguntas respondidas. Então, no caderno, coloque a data, o nome de vocês, o número da questão e responda no caderno. Tire foto e poste do experimento que vocês montaram. Se vocês quiserem aparecer na foto, pode aparecer, que é bom que eu mato um pouquinho a saudade de vocês. E postem também das questões respondidas. Certo, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.